pessoal, tudo bem? Boa noite. Terminamos no nosso último vídeo falando sobre o nome da sociedade anônima, que ela não tem firma, ela tem o quê? Uma denominação, né? E o que tem que ter obrigatoriamente nos nomes das sociedades anônimas? Os termos companhia ou SA ou sociedade anônima. Lembrando que fica vedado que o termo companhia seja no final do nome da empresa. Então, se a empresa for, se a SA, né, for utilizar companhia, tem que ser no início do nome e não ao final, como a gente coloca, por exemplo, S.A ou S/A, ok? Bom, o nosso próximo tópico, e eu gostaria que vocês fossem acompanhando comigo aí nos slides, é o objeto social. Qual que é o objeto, né, da sociedade? Qual que é o tipo de atividade que ela presta? Ele é sempre mercantil, ok? E é preciso, há uma necessidade, eu grifei e coloquei caixa alta para vocês aí a palavra necessidade, que o estatuto defina de modo claro e preciso o objeto a que se destina aquela sociedade. O que tem que ter nesse objeto? O gênero e a espécie. Que gênero e espécie? O que é isso? Gênero, comércio, espécie, de veículos automotores, de tratores. Então, tem que definir qual, né, o ramo da atividade, que tipo de atividade ela está prestando dentro desse ramo. Um outro item que eu coloquei alguns exemplos, né, para facilitar. O gênero, indústria. Indústria do quê? De laticínio, de confecção. Porque se eu não coloco do que é, eu tenho várias opções. Então, eu tenho que falar qual que é o ramo e dentro desse ramo qual que é o campo de atuação, ok? Lembrando que isso tem que ser definido por quê? É o que eu venho falando com vocês desde a sociedade limitada. Eu preciso definir quais são as atividades que a minha empresa vai exercer, até para eu saber se os administradores, se os sócios estão extrapolando ou não essas atividades. Eu usava o termo com vocês de extrapolar ou não o objeto, porque aqueles que extrapolam o objeto da sociedade, eles são o quê? Responsabilizados. Inclusive, eles respondem com o patrimônio pessoal. Acontece isso na sociedade limitada e acontece isso na sociedade anônima, ok? Então, esse objeto tem que ser o quê? Lícito, possível e com fins lucrativos. A sociedade anônima é uma sociedade de fins lucrativos. Não é aceito atividades filantrópicas. Coloquei aí para vocês, isso é muito importante. Não é. A finalidade dela é completamente mercantil, ok? Bom, posto isso, né, nós vamos então para a natureza jurídica do ato constitutivo. O que é isso? Na sociedade limitada, era uma sociedade de cotas, então nós tínhamos o quê? Um contrato social. Na sociedade anônima, é uma sociedade de ações, nós temos um estatuto. Aqui a gente não chama mais o documento, né, o contrato que as partes celebram de contrato social, mas de estatuto social. E o porquê disso? Na verdade, nós temos, né, dentro da doutrina uma certa divergência nesse sentido, mas eu vou mostrar para vocês o que prevalece, tá? Bom, uma parte da doutrina entende que o ato constitutivo, né, o contrato feito pelas partes na sociedade anônima é um contrato plurilateral. Já outra grande parte da doutrina entende que é o quê? Um ato institucional. Tá, mas qual que é a diferença? Bom, se fosse um contrato plurilateral, deveria ser o quê? Sui generis. Por quê? Ele tem algumas peculiaridades do contrato bilateral puro, mas por que ele não pode ser um contrato bilateral? Porque eu tanto posso ter, como no caso da limitada, uma sociedade com 2 sócios, como com 30 sócios. E na sociedade anônima funciona da mesma forma. Então, por que não é um contrato bilateral, é um contrato plurilateral? Porque ele vai abranger várias partes, né? Ou seja, mais de 2 partes. E
naquele contrato, porque ele contém várias partes, todas aquelas obrigações têm que valer para todas as pessoas que estão ali inseridas. Então tem que ter o quê? Uma finalidade comum para todas elas. É o surgimento de uma obrigação para todas as partes presentes naquele instrumento, ok? Por isso que parte da doutrina entende isso como se fosse um contrato. Porque assim como o contrato social, o que o estatuto estipula para as partes? Algumas obrigações. Nós não temos lá, nós vamos ver, né, mais para frente, mas nós temos assim na sociedade anônima, assim como a sociedade limitada, regras a serem seguidas, regras inclusive, né, que são estipuladas pelo Código Civil de quórum, né, de quantidade de pessoas, de que forma pode ser votado ou não. O que acontece se o sócio morre, se o herdeiro entra automaticamente ou não, e no caso da SA, diferente da sociedade limitada, automaticamente acontece o princípio da cesina. Então, com a morte dos sócios, os herdeiros passam a fazer parte por quê? Porque, de forma geral, né, a sociedade anônima é o quê? É uma sociedade de capitais, embora nós vamos ver que a jurisprudência tem divergido um pouco quanto a isso, mas de forma muito específica no caso concreto, tá? Mas de uma forma geral, ela é uma sociedade de capitais. Bom, partindo então para o entendimento da doutrina que acredita que o Estatuto Social é um ato institucional e não um contrato plurilateral. Por que é um ato institucional? Eu coloquei uma frase aí para vocês, eu peço licença para ler, que é o seguinte: é um ato institucional por quê? Porque a sociedade anônima é uma instituição destinada a exercer o seu objeto para atender aos interesses dos acionistas, empregados e da comunidade. Como assim? Bom, ela não está ali só para atender os interesses dos sócios, dos acionistas ali dentro da sociedade anônima. Ela tem o quê? Tem um interesse social por trás, até pelo tamanho da empresa. Nós vamos ver mais para frente que a sociedade anônima pode ser tanto fechada quanto aberta. E uma sociedade aberta, o que ela faz? Ela emite valores mobiliários no mercado de valores. Então, ou seja, eu posso ter uma sociedade, por exemplo, como a Petrobras, que são várias pessoas interessadas, movimenta uma bolsa de valores, principalmente a economia de um país. Então, o interesse não são só daquelas pessoas, daqueles acionistas, né? Não é um interesse particular seu somente que comprou a ação para poder servir de investimento. Não, eu tenho ali os empregados daquela empresa, eu tenho ali a comunidade, eu tenho a economia, olha só, de um país inteiro envolvido. Então, assim, ela tem um efeito maior do que a sociedade limitada. Por quê? Porque ela se movimenta mais e ela movimenta mais o mercado econômico, né? No que tange as obrigações, ao fisco, por exemplo, né? Os tributos que ela paga, que eles têm normalmente uma carga tributária maior do que a sociedade limitada, né? Outra questão, nós temos ali um grande número de interesses, como eu já disse para vocês. Empregados, comunidade, fisco, sócios, né? E o que tem por trás disso tudo? Responsabilidade social. Se amanhã a Petrobras quebra, se ela fale, o que vai acontecer? Ela vai impactar no país inteiro. Ela vai impactar na vida daquelas pessoas que investiram, na vida financeira do Estado, porque ele não vai receber os tributos. Ela vai impactar na vida financeira daqueles empregados que vão perder seu emprego, é um número gigantesco, né? A Vale, por exemplo. A Vale é uma empresa que há pouco tempo fechou um escritório e demitiu 1.200 funcionários em Belo Horizonte. Aí imagina, se ela fechou, ela então vai parar de recolher imposto, né, em Belo Horizonte. Imagina o impacto que ela trouxe na vida dessas 1.200 pessoas, né? E principalmente nos contratos que ela deixou de fechar aqui em Belo Horizonte, talvez. Então, qualquer movimentação, né, que ela faça tem um grande impacto, principalmente pelo tamanho dessa empresa e principalmente por conta do serviço de quê? De exportação que ela faz, né? Bom, então nesse caso, o que a gente percebe? Que tem um interesse
social, e ele prevalece aonde? Ele prevalece sobre o interesse dos sócios, né? Porque esse interesse social, essa responsabilidade é muito maior. Então, ela acaba impactando na empresa, tá? Bom, e aí é o seguinte, aí começa as nossas divergências, né? Elas se iniciam. No contrato, o que eu tenho que observar? A vontade comum dos sócios. Eu dificilmente penso no terceiro, né? Por quê? Porque o contrato de direito privado, ele gera obrigação entre aquelas partes, né? E por que a doutrina defende que então é um ato institucional? Porque vai muito além disso, vai muito além da relação entre aqueles sócios, ok? Bom, e eles reafirmam que, na verdade, é sim um ato institucional pelo que consta na lei das SA, né? Na lei 6.404 de 76. Acompanhem comigo o artigo 116 da lei. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a função social. E tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa que nela trabalham e com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Tá vendo? Ele não tá falando só dos interesses dos sócios, ele tá falando da função social daquela empresa, né? É a movimentação que ela traz dentro daquele mercado que ela atua. Principalmente as pessoas que ali trabalham. Qual que é o dever de lealdade e de respeito ali naquele momento? É prezar pelo bem social antes do bem comum, né? Então, por isso que eles reafirmam, isso não é um contrato plurilateral, isso é um ato institucional. Aí eu coloquei para vocês, porque é importante sempre que a gente está estudando um tema, principalmente quando tem divergência doutrinária, que a gente traga alguns desses doutrinadores que divergem nesse sentido, até para a gente poder formar uma opinião, né? Não quer dizer que é porque a doutrina majoritária pensa desse jeito, que amanhã esse entendimento não possa mudar. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que formar o nosso próprio entendimento. Mas não é entendimento porque eu li e achei legal o que eu li e simplesmente vou adotar aquilo a partir de então. Não. É um entendimento que eu li, entendi, acredito e eu vou seguir aquele entendimento. Mas é diferente. Numa prova, num concurso, o que prevalece é o entendimento majoritário. Mas, se não tiver lá o entendimento majoritário, se for cobrado, por exemplo, uma posição em relação àquele sentido, você vai fazer o quê? Você vai se posicionar e fundamentar. Fundamentar com quem? Com o doutrinador tal, que pensa dessa forma, que desenvolveu essa e essa teoria, né? Pra gente se posicionar, a gente tem que ter o quê? Fundamentos. Então, nós temos aí a corrente, algumas correntes, perdão, e eu coloquei para vocês o Rubens Requião, né? Que é um doutrinador muito respeitado. Ele acha que no momento que esse contrato é celebrado, que esse ato é realizado, é um ato, no momento do ato constitutivo, quando essas pessoas se reúnem para abrir essa empresa, essa sociedade anônima, é um contrato, que ela vai regular o quê? A relação entre os sócios. Então, naquele momento de constituir o estatuto social, por exemplo, como eu disse a vocês lá na limitada, no momento que eu vou constituir o contrato social, então, aplica isso a SA. Eu tenho o quê? Um contrato. Ele vai regular o quê? A relação entre as partes. E após essa formação, ou seja, quando ela estiver aberta ao mercado, então vai ser um ato institucional. Por quê? Porque ela vai ser uma instituição voltada à consecução do bem comum. Ela vai tentar e conseguir, com certeza, né? Pelo menos é o que se espera de toda empresa, que ela atinja o bem comum. Que é o quê? Seja uma empresa que tenha saúde financeira, que possa realizar o pagamento dos funcionários, né? Movimentar o mercado de forma saudável, né? Em vez de, o que não é ser de forma saudável, professora? É dar cano na praça, né? Celebrar algumas obrigações, alguns contratos, alguns negócios e deixar de cumpri-los, né? Então, o que se espera de uma empresa? Ninguém abre uma empresa achando que vai, né, trazer prejuízo para outras pessoas. O que se espera nesse momento, então, é que através desse momento, a partir da formação dessa empresa, haja o quê? Haja uma busca pelo bem comum, pela
haja o cumprimento da função social da sociedade anônima, ok? Bom, isso é o que pensa o Rubens Requião. O Francesco Galgano, ele fala, assim como o Rubens Requião, que é na formação, né, é um contrato e pós-formação é um ato institucional. Mas por quê? A fundamentação dele é um pouco diferente. É institucional porque, sobretudo no que tange a relação com os administradores. Porque os administradores são pessoas fora do estatuto social. Eles não têm ali regulado, né, a relação entre eles. Eu tenho ali regulado a relação entre os acionistas, o funcionamento da empresa, mas os administradores não. Então, eles têm o quê? Uma função a cumprir. Então, como eu deixei de regular ali a relação com os administradores, eu tenho que ter alguém, o quê? Alguém que administra aquela instituição. Então, por isso que é um ato institucional. Porque o administrador, ele não está ali para pensar no interesse dele. Ele foi contratado para quê? Para pensar no interesse da empresa, no interesse social, né? Então, é uma forma, assim, muito clara de explicar por que é um ato institucional. Bom, tem uma outra peculiaridade. Encerrada, então, eu coloquei essas duas correntes. E o entendimento, gente, majoritário é que é um ato institucional, tá? Mas encerrado essa parte, nós temos aí, então, uma outra peculiaridade que prova que, na verdade, é sim um ato institucional, que é o quê? A impossibilidade de retirada imotivada. Não é um contrato, né? Eu não posso simplesmente me retirar da sociedade anônima porque eu quero. Né? É feito de outra forma, que a gente vai ver daqui pra frente de que forma que isso é feito. Vamos passar por algumas etapas, inclusive a saída. Mas o quê? Eu posso vender as minhas ações, né? Mas a retirada, como é feita na sociedade limitada, não acontece da mesma forma. Por quê? Porque isso não é um contrato, né? Isso é o quê? Um ato institucional. Meu entendimento também é que seja um ato institucional, ok? Formem o convencimento de vocês, mas o entendimento majoritário é de que o estatuto social é sim um ato institucional. Bom, passada essa parte, então, passamos pelo objeto, né, pela natureza desse estatuto social, e agora nós vamos para o próximo tópico, que é um tópico um pouco polêmico, que é o quê? A sociedade de pessoas. Mas espera aí, você está falando desde o início que a sociedade anônima é uma sociedade de capitais. Você falou com a gente em sala que sempre que a sociedade simples era uma sociedade de pessoas, a sociedade anônima era uma sociedade de capitais e que a sociedade limitada podia ali transitar entre esses tipos de sociedade. Mas por que você está falando agora, então, que a sociedade anônima é uma sociedade de pessoas? Gente, como eu disse a vocês há uns minutinhos atrás, o que prevalece, né, de forma geral, é que a sociedade anônima é sim uma sociedade de capitais. Mas nós vemos algumas coisas, temos visto algumas coisas, né, nos casos concretos, que tem diferido um pouco disso. Que é o quê? A sociedade anônima, diferente de há muito tempo atrás, ela vem sendo mais usada, né, pelos empresários. Por quê? Pela possibilidade de poder abrir o capital da sociedade, de poder emitir valores mobiliários, né, de ter investidores nessa empresa. Às vezes eu estou precisando de crédito na empresa, então ao invés de fazer um empréstimo bancário, eu vou o quê? Vou abrir o capital da minha empresa, conseguir investidores para ter o quê? Para ter o valor que eu preciso para poder, por exemplo, crescer a minha empresa, né? É um tipo de jogada que é feita e totalmente ilícita, ok? Bom, as sociedades anônimas deixaram de ser só para grandes empresas, como eu dei o exemplo aqui para vocês da Vale, e ela tem atendido também ao público de empresas de médio e pequeno porte. E é por isso que está havendo essa mudança, porque o que normalmente eu falei para vocês lá na sociedade limitada? Que a sociedade limitada, ela atende de forma melhor a sociedade de pequeno e médio porte, mas a sociedade anônima também. Só que aí, né, esse é o ponto que eu começo a perder aquele
aquela característica de sociedade de capitais e passo a perceber ali, na verdade, a existência de uma sociedade de pessoas. Como assim? Lembrando que isso é válido para a SA fechada, para a sociedade anônima que vai manter aqueles sócios do início. Claro, pode sair, pode entrar, como houve, né? Na sociedade limitada, pode, mas eu não vou abrir o capital, não vou ter investidor anjo, aquelas pessoas que nunca vão numa empresa que eu não sei nem quem que é. Não. Nesse caso, o que acontece? Essas empresas de pequeno e médio porte, elas começam a ter alguns requisitos da sociedade de pessoas. Qual? Eu, na verdade, quero construir uma empresa, eu quero abrir uma SA com os meus familiares. Pode ser uma sociedade anônima, pode ser um grupo familiar. Ou eu quero simplesmente abrir com parentes, quero abrir com amigos. Eu posso. Não há vedação nenhuma, não há qualquer tipo de vedação que fale que eu não posso abrir com pessoas próximas. E é isso que tem atraído essa característica de sociedade pessoal para a sociedade anônima. Por quê? Por essa proximidade. E aí há o surgimento do quê? Da Affectio Societatis. Eu quis criar juntamente com você aquela sociedade anônima, por qual motivo? Pela relação que a gente tem. Porque eu mais do que preocupada com o capital, eu estou preocupada com a nossa relação, com a relação de confiança que eu tenho em você, né? Então é uma característica o quê? Pessoal. Ela deixa de ser só, né, de dinheiro, de investimento. Sobretudo é o quê? Com características pessoais. Eu quero ter lucro? Quero, mas eu estou me associando a você por quê? Porque eu conheço você, eu conheço as suas características pessoais, né? Eu conheço a sua idoneidade. E é isso que tem tornado a sociedade anônima uma sociedade de pessoas de acordo com o entendimento da jurisprudência. E é isso que tem feito, inclusive, ela ser regida por um regime específico. Qual? Em alguns casos, essas sociedades anônimas que são reconhecidas como sociedade de pessoas, elas têm quando elas têm esse caráter intuito persona, eu não quero qualquer sócio, eu quero você por causa da relação que a gente tem, eu quero você porque eu acredito nas características, nos seus, nas suas qualidades, né? Eu sou sócio junto com você por causa das suas qualidades. Então, naquele momento, eu tenho o quê? Um caráter intuito persona, entre pessoas. E ali, então, eu saio um pouquinho daquela estrutura da sociedade anônima e trago para cá, então, o quê? Algumas características da sociedade limitada. O quê? A dissolução parcial. Se amanhã nós brigamos, né? Se amanhã nós rompemos a nossa relação, se eu tenho o Affectio Societatis, se nós rompemos nossa relação, eu tenho o quê? A quebra da Affectio Societatis. Então, eu tenho que pedir o quê? A dissolução parcial, que é uma característica da sociedade limitada e não da sociedade anônima. Mas, como o que prevaleceu ali foi uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capitais, então eu vou adotar esse regime específico. E é o que tem sido feito pela jurisprudência. Lembrando que isso não está previsto na lei. Isso é uma adaptação jurisprudencial que tem sido feita, né? Até porque antigamente o direito se impunha aos fatos, ou seja, primeiro havia regulação para depois as coisas acontecerem. Hoje não, hoje os fatos se impõem ao direito, que é o quê? As coisas acontecem e a gente tem que correr ali para regular. Como o Poder Legislativo não consegue fazer isso de forma tão rápida, né, quanto os fatos ocorrem, então o que acontece? A jurisprudência, né, o Poder Judiciário acaba trazendo essa regulamentação e é o que a jurisprudência tem feito. Ok?